A cultura informa. Opinião. Ele está chegando com a opinião, os comentários e análise social de hoje. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Muito boa tarde, professor. Seja bem-vindo. E vamos ao comentário de hoje. Qual o tema? Nosso tema de hoje é Enem se partindo. Vamos ao comentário. Bom, são dois pontos que nós vamos ponderar nesse nosso comentário. O primeiro é o Enem, não é? Com relação à redação. E nós tivemos nesse Enem a menor quantidade de inscritos desde 2009, ou seja, 3,6 milhões de estudantes que estão fazendo se colocando à disposição do Enem através das provas. Isso nos chama, claro que houve vários pontos, várias situações que podem até justificar, mas não chega, pode até explicar, mas não justifica. Isso tudo deve-se à lógica de um governo que lá atrás, na sua campanha, concordava com a ideia de que era preciso criar a escola sem partido. Ou seja, o governo está partidarizando o Enem. Literalmente colocou uma escola dentro do Enem. Uma escola ideologizada dentro do Enem. Por quê? Primeiro porque o tema escolhido da redação foi invisibilidade e registro civil. Ora, um tema que dentro do que se estabelece hoje no Brasil, ele não é tão relevante. Primeiro porque ele refere-se à invisibilidade de pessoas que ainda não têm documentação primária, tipo certidão de nascimento, ou seja, ele não existe. Mas isso aí representa apenas 1,42% mais ou menos da população brasileira. Até porque existe a Lei 9.534 de 1997, que tornou gratuito o primeiro registro civil, consequentemente a certidão de nascimento. E hoje o SUS já compreende 80% da nossa população. Nós temos hoje as unidades básicas de saúde em toda a região desse país, desde o pequeno município até uma grande cidade. Lógico que existem aquelas pessoas ainda que não tiraram nenhum registro por falha de gestões municipais. Não é necessariamente por uma avalanche de pessoas que estão invisíveis, porque não houve uma ferramenta de governo que viesse ajudar. Pelo contrário, nós temos a lei que obriga, que é a Lei 6.015, e junto com a Lei 10.046, e nós temos a lei que faz com que o registro de nascimento seja gratuito. E para que ele tenha acesso ao mínimo benefício dos governos estaduais, federais e municipais, eles têm que ter no mínimo, a criança tem que ter no mínimo a certidão de nascimento. Então foi um tema irrelevante, porque nós teríamos temas muito mais importantes e contemporâneos, a questão do negacionismo, a questão da desigualdade social e assim por diante. Então há sim o dedo do governo federal que quer ideologizar o Enem, até porque ele disse que tem que ficar com a cara dele. E o segundo ponto é que enquanto estamos vivenciando tudo isso aí, as pessoas comuns, o trabalhador comum, não sabe o que está acontecendo com o Brasil. A Forbes Manhattan, uma empresa canadense, comprou a unidade de indústria, né, da Xisto, que fica no Paraná, que pertence à Petrobras, por 178 milhões de reais. E isso segundo a própria Petrobras, é para facilitar a livre concorrência. Gente, como você vai facilitar a livre concorrência oferecendo ao mercado a condição dele criar a livre concorrência? Ou seja, o mercado começa a depender do Estado para ser livre numa concorrência comercial. Ora, por que ele não constrói as suas refinarias? E vão entrar no mercado, inclusive podendo concorrer até com a Petrobras. Mas, por outro lado, veja essa viagem que o presidente Bolsonaro fez a Dubai. Você sabe quem comprou a refinaria Landulfo Alves, que foi construída em 1950? Toda a
prontinha e ela produz 323 mil barris de dia, que juntamente com a Isaac Sabá, que fica na Bahia, foi nada mais, nada menos do que o fundo soberano da onde? De Dubai. Ou seja, eles criaram uma empresa chamada ACLE. Essa ACLE vai exatamente gerir toda a operacionalidade da nossa refinaria, Landulfo Alves, e compraram por 1 bilhão e 650 milhões de reais. E sabe o que é que vai acontecer com esse livre mercado? Aquela velha história do cidadão que vendia vela na frente de um cemitério, e ele vendia uma vela muito barata. E ele queria aumentar o preço. Então o que foi que ele fez? Chamou o filho dele e disse: eu vendo a minha vela por R$1, quero vender por maior preço. Você vai ficar do outro lado da rua e você vai vender vela agora a R$2,50. Ele disse: mas pai, eu não vou vender porque está muito caro, mas essa é a ideia. Eles vão pensar que eu estou vendendo barato, porque eu vou vender por R$2. É assim que se constrói o mercado da chamada livre concorrência. Ou seja, enquanto estamos discutindo prévia, enquanto estamos discutindo situações, estamos ocupados com as coisas triviais da nossa existência, o Brasil está sendo saqueado. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura e Forma. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 48 minutos. 1h48 na cultura. O Hudson do Indianópolis mandou aqui uma matéria dizendo o seguinte: Bolsonaro nega interferência e diz que ainda teve ideologia no Enem. Olha, como é que ele pode negar a interferência que ele colocou a Polícia Federal dentro da sede do Enem do INEP? Como é que ele nega a interferência se ele disse que o Enem deveria ficar com a cara dele? Como é que ele nega a interferência se houve uma demissão em massa por pressão administrativa? Claro que ele está interferindo segundo os seus princípios e valores. Inclusive, ele quis tirar o nome de golpe de 64 para a Revolução de 64. Mais uma vez provando que ele não entende nada de revolução, porque revolução começa-se de baixo para cima, e não é revolução de cima para baixo. De cima para baixo é golpe de Estado. Jailton Arruda coloca: boa tarde. Desculpa, professor, mas o governo Bolsonaro está aplicando a forma certa na educação. Doutrinação nunca mais. Mas como é que você não quer doutrinação se ele quer doutrinar o Enem segundo os conceitos e princípios e valores deles, e não constitucional? Onde é que está o problema do Enem? Onde é que está a ideologização? Porque se houvesse ideologização, você que falou isso agora não estava dando essa opinião. E teria sido, digamos assim, ideologizado. Se você acha que o Brasil tivesse ideologização de esquerda, nós teríamos hoje 20 milhões de pessoas apoiando o Bolsonaro. Eles estudaram onde? Em outro país, em outro planeta, foi? Aqui o Paulo Sérgio Silva diz: o tema deveria ter sido: nos últimos 30 anos houve corrupção no Brasil? Pois é, aí você começa pelos 27 anos de Bolsonaro, onde ele preparou a família para viver sob a condição do Estado, criando uma rachadinha dentro do seu gabinete com dinheiro público. Ou você acha que isso não é corrupção? Tem aqui o Nezinho que coloca: estamos perdendo tudo. Quem era Caruaru antes de Lula e depois de Lula? Só o gado que não quer ver. Pois é, você tem aí pontos de crescimento do Nordeste, principalmente no Agreste, que foram de gestão Lula, não é? Na gestão dos governos que antecederam o atual governo federal, não é? Então é preciso, pelo menos, fazer que você enxergue o que existe. Nós temos a Universidade Federal, o Instituto Federal, nós temos aí um SUS mais fortalecido, e nós temos um Bolsa Família que vai perder, sim, segundo a imprensa e a economia do IG, nós vamos ter uma redução de 17 milhões de pessoas que vão ficar sem nenhuma condição de sobrevivência, né? Porque o governo resolve, com o Auxílio Brasil,
diminuir a quantidade de pessoas recebendo, não por falha no recebimento, mas ele quer ter uma mão de obra precarizada para atender o mercado. Paulo Roberto, boa tarde, professor Carlos. É engraçado o governo dizer que o Enem é cara dele. Não tem uma cara melhor? Eu esperava que tinha um cara mais diferente, né? Até porque não é brinquedo. Gente, isso é muito sério. 30 pessoas ou mais funcionários de carreira, pessoas concursadas, com experiência em gestão. Se você quiser mudar o Enem, não tem problema nenhum. Deixe que a Comissão da Educação do país se reúna com cientistas, pedagogos e resolvam alterar. Mas querer interferir, tentando alterar a história, a condição pedagógica necessária para que o aluno possa entender em que universo ele vive, isso é um crime, é um desastre pedagógico. Índia Gagiane, boa tarde a todos. Estamos no Hospital da Guarnição do Exército em João Pessoa. Professor, o senhor critica Bolsonaro porque ele bate continência à bandeira de outros países. Ele é um militar, é um dever dele, a obrigação de prestar essa continência. Ministro do STF era para ter mandado igual ao de governador e a presidente, 4 em 4 anos. E detalhe, as Forças Armadas não estão satisfeitas com o STF. Segundo, o país não está satisfeito com o Exército. Você sabe por quê? Porque o presidente da República se juntou com metade do Exército brasileiro e foram proteger a Amazônia. A pergunta é, protegeu? O que foi que eles fizeram? O dinheiro gasto com o Exército Brasileiro com o chamado Conselho Nacional para proteger a Amazônia. Protegeu? Nós temos aí com o maior índice de desmatamento nesses últimos 30, 20 anos. E bater continência para uma bandeira estrangeira é uma coisa. Se submeter às condições desse país é outra. Nós estamos perdendo soberania, estamos perdendo controle econômico, estamos sendo uma espécie de recolonização de um país submisso ao mercado estrangeiro. Celso Ricardo, boa tarde a todos. Realmente, professor, a maioria não olha nas entrelinhas e não consegue enxergar que o país está sendo cada dia sucateado. Além de ser sucateado, a coisa é extremamente grave. Nós estamos desnacionalizando o nosso meio de produção que caberia o Estado produzir. Gente, sabe o que é que vai acontecer? Vão vender as refinarias são vendidas em grupos estrangeiros, eles vão criar um preço de briga entre 5 e 8 reais e vão dizer que estão baratos a gasolina. E a Petrobras, a Dubai e todos os outros países que ficaram milionários e soberanos dependeram do seu investimento, principalmente no refino do petróleo. A gente manda aqui abraços para os ouvintes, são muitos ouvintes que estão participando com a gente aqui, né, André Santiago? Aqui o Paulo Sérgio Silva está acompanhando a gente. Professor, responda ao que se pede. Aí tem assim, um comentário aqui em relação ao professor, né? Colocou assim: professor, responda ao que se pede, não fuja da verdade. Falei corrupção dos governos federais e não da família de alguém. Mas a família federal. A família federal. Os governos federais que vocês falam de corrupção, eu vou dar um pequeno exemplo para você. Se você quer saber o que é corrupção, você vai no Google agora e pergunta assim: qual foi o partido que mais teve pessoas investigadas na Lava Jato? Sabe o que você vai encontrar? O Partido Progressista. Você sabe, em 2016, qual foi o partido que mais teve denúncia do PGR para o STF? O Partido Progressista, com 33. E a corrupção é uma situação endêmica, é uma coisa que nós temos que tirar lá do processo de educação da criança e alterar a ordem econômica estabelecida. Enquanto não alterar essa ordem econômica, haverá corrupção. O João Cleiton escreveu aqui: parabéns pela lucidez, professor, e colocou: fora Bolsonaro. Obrigado, amigo. Pois é, vamos achar mais mensagens por aqui, muitos ouvintes interagindo conosco. Aqui na nossa programação tem a Joseilda Nair, está acompanhando a gente, né? Parabenizando o professor pelas
pelas ponderações. Tem mais aí, André. Gilvan e Cleide tá dizendo o seguinte, boa tarde a todos, estão dizendo o seguinte, boa tarde a todos, não adianta explicar, desenhar, mostrar as provas a essa minoria que se chama gado, é botar água no balaio. Quando eu me referi ao Enem, por exemplo, gente, desde 2019 a 2020, o nosso indicador de desigualdade do Brasil subiu de 88 para 89. Ou seja, quanto maior esse índice, maior a desigualdade. Então, era esse tema que você tem discutido, o negacionismo. Né? Então, a situação está muito difícil. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Vai ser difícil o Brasil suportar esses últimos anos do atual governo. A gente mandou um abraço ao Hudson, do Indianópolis, está parabenizando o professor por seus comentários. Tem também aqui Adenilton Batista acompanhando a gente. Tem aqui João Cleito também, inclusive parabenizando o professor. Então é isso, né? Com essas participações, a gente agradece aos muitos ouvintes, né, André? E pede desculpa porque o tempo já passou aqui, não é? E a gente não teve condição de ler todas Exatamente. as mensagens. E também, lógico, a gente agradece muito ao professor Carlos Silva. Professor, boa tarde, boa semana e até quarta-feira.